Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Só que esse time da Copa América que fica marcado era um time reserva, né? Sim. Era um time que é considerado reserva, mas eu acho que a seleção brasileira é a única que consegue fazer 2, 3 seleções competitivas, né? Até hoje, e nós Diego, aqui entre encaramos, em termos de talento, sim. Em termos de talento, sim. Temos muito talento aí pelo Brasil. Não, talvez, se comparando com 2004, por exemplo, com o mesmo nível, mas definitivamente conseguimos fazer 2 times competitivos, 2 seleções competitivas ainda hoje, em termos de talento. Mas aí entra toda a questão que nós perdemos a nossa identidade do futebol brasileiro, de organização, de processos. Aí são muitos fatores que estão envolvidos nisso, mas faz com que a nossa seleção hoje não seja a mesma de anos atrás. É uma loucura, meu, a gente pensar, e é um baita exemplo, meu. O 2004 era tu, eu, Juan, Júlio César, Eu, Adriano, Alex, Alex Felipe, Cabeção. Maestro também estava lá no meio, por exemplo, Adriano, Luiz Fabiano voando na época. Cara, essa era pra ser a Renatinho, seleção meio campo B. voando. Tipo assim, que isso, velho? Maicon, enfim, um timaço. Uma máquina esse time. Uma máquina. E por isso que eu digo, é uma loucura. A gente, com todo respeito, a gente não conseguiria fazer... Essa seleção hoje, a de vocês, seria muito bem uma seleção principal hoje. Pô, com certeza. Porque... Com certeza. E um Parreira e um Zagallo ali fora também, vibrante, né? O Zagallo, caramba, com aquela energia única dele, essa identificação, né? Que levava a identidade do Brasil, a confiança, a imponência do Brasil, né? A paixão, o entusiasmo em vestir a camisa da seleção brasileira. Então, tudo isso, né, cara, fazia com que a nossa seleção... Era muito diferente ser convocado para a seleção estando no Brasil e estando na Europa? Sim, sempre a Europa trouxe, e é justo, tá? Porque realmente, se você for pegar um jogador para ir para a Europa, para um grande clube, ser titular lá, cara, é porque ele passou por processos que realmente fez dele um jogador melhor, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Então, natural que jogadores que estavam lá de titular em grande clube, é mais fácil de vir para a seleção brasileira. Enquanto aqui no Brasil, você tinha que fazer, se destacar, mostrar muito. Eu nunca achei isso um problema. Ainda mais depois que eu fui para a Europa. Eu falei, caramba, realmente, para ficar aqui 3, 4, 5 anos nesse nível, eu tô melhor. Tô melhor agora do que quando eu jogava no Brasil. Então, naturalmente, mereço a seleção também. A ideia da pergunta também é baseado de que nas últimas convocações, se houve um debate, né, teve assim, as mesas redondas e tal, tiveram debate que era assim, cara, a Premier League nem é tudo isso. Né, tipo assim, o meio-campo lá da seleção, a maioria é da Premier League, e olha o que apresenta, então de repente não seja tudo isso. Mas tu entende que a diferença ainda é muito grande entre o futebol jogado no Brasil e o futebol jogado na Europa? Muito grande não, mas ainda é grande. Por quê? Eu acho que é uma lógica simples de entender. Como eu falei, você está aqui no Brasil, vai lá, vamos lá. Diego surgiu no Santos, se tornou uma realidade aqui, convenceu, campeão brasileiro, melhor meia. O país já o reconhece como um baita de um jogador. Ótimo. Eu decido ir para a Europa, onde tem uns clubes economicamente poderosos para contratar os melhores. Então eu já fui escolhido, os melhores do mundo, né, do que estão se destacando no futebol mundial. Eu já fui escolhido. Chego lá, é um novo treinador, uma nova cultura, uma nova torcida, um novo esquema tático. Para eu ser aprovado aqui, eu tenho que mudar de faixa, né? Então, se eu conseguir ser aprovado aqui, fiquei 1, 2, 3 temporadas, eu mudei de faixa, porque eu consegui já ter mais recurso técnico, tático, então eu estou mais pronto, ainda mais preparado. E é natural, ainda mais se tratando dessa liga que você falou, a liga inglesa, a liga alemã, a espanhola, a italiana. Cara, é o jogador que conseguiu... Diego, e o jogador que saiu lá, não passou pelo processo aqui do Brasil, se destacou lá diretamente. Pô, também tem que ser respeitado, porque é um futebol muito competitivo, é um futebol que o próprio respeito e paciência do treinador para com o jogador já não é tão grande assim. Eu chego lá campeão brasileiro, campeão na Copa América, sendo um dos melhores jogadores da Libertadores.
Cara, o treinador chegou um momento lá que falou, ó, mudei o esquema tático, pode ir embora, você não serve mais para mim. Isso não era reconhecimento suficiente para ser titular. É, zero bajulação. Então, para você ficar lá, cara, você tem que estar rendendo o tempo todo. E aí o jogador que consegue fazer isso, mais uma vez, eu falo sempre, né? O jogador que fica lá nas grandes ligas mais de 5 anos, pode ter certeza que esse jogador é diferente. Mentalmente, ele é diferente. Então você vê jogadores que voltam, ficam 10, 12, 14 anos na Europa e voltam para o Brasil, eu já ouvi algumas vezes falar, pô, parece que esse cara tá jogando com crianças. É. Porque o cara passou por esse processo constante de estar se reinventando, de entendendo o jogo mentalmente. Pô, esse treinador não gosta de mim, é um holandês que valoriza outras coisas, eu tenho que me adaptar, senão eu vou ficar de fora. Aí o cara vai e se adapta aqui, se adapta de lá e vai ficando cada vez mais forte, cada vez melhor. Então é natural, cara, existe isso e tem que ser respeitado. Não que o futebol brasileiro é fácil, não é fácil vencer aqui, é difícil vencer aqui, tem que ser valorizado. O jogador que se destacar aqui, ele tem que ser chamado para a seleção brasileira, pelo menos, né, considerar isso. Sim. Mas aquele que se destacou aqui e venceu lá, é lógico, e está ainda melhor. Os melhores estão lá também pelo poder financeiro, né? Então Também a gente pelo poder tem que financeiro. entender. Se criou muito esse debate de que a seleção, acho que também pela, não sei, ter saído cedo te faz assim, te fez, né? Assim, porque os caras falam, eu estava conversando com outros caras aqui já, e os caras, cara, é que se o jogador joga na seleção brasileira e quando volta para a Europa, meio que não tem a pressão da rua. Então, tipo assim, pô, tu no Flamengo, né, ia na seleção, ou outros colegas seus de Flamengo, quando volta para cá, vai estar na rua, o cara cobra se ele não jogou bem na seleção, né? Na Europa não tem a cobrança da seleção brasileira, né? Duda, se eu pudesse dizer, eu falaria para um Cristiano Ronaldo, vai jogar Libertadores um dia. Eu diria, vai disputar a Libertadores. É uma experiência, uma vivência também que te proporciona, o jogador vive muito pelas emoções também, não é só o dinheiro, as pessoas têm que entender isso. Quando fala de ir para a Europa, lógico, às vezes vai ganhar mais dinheiro, às vezes não. Hoje, o Brasil, por incrível que pareça, consegue competir com a Europa, tirando os jogadores extra classe mesmo, um Vinícius Júnior da vida, que aí recebe uma quantia econômica que aqui não vai conseguir pagar, mas os jogadores médio, bom, hoje em dia estão ficando aqui, porque ganham 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de reais, que antes era impossível, antes era só lá na Europa isso. Mas a parte disso, tem um sonho, lá eu vou estar entre os melhores do mundo. Então, eu quero ir, eu queria ir para a Europa, porque chegou esse momento, campeão brasileiro, tudo, seleção brasileira, campeão na seleção brasileira, eu falei, agora eu quero conquistar, eu quero jogar com o Cristiano Ronaldo, eu quero jogar com o Messi, eu quero jogar lá no Bernabéu, eu quero jogar no estádio do Atlético de Madrid, eu quero jogar lá na Juventus, eu quero estar com os melhores do mundo, porque aqui, se eu ficar no meu país, eu não vou jogar com esses caras. Então eu quero ir para lá, eu tenho que ir para lá. E isso tem que existir, e eu acho que os jogadores tinham que passar por essas experiências, todos, se eu pudesse falar. Sim. Nós daqui para lá, e eles daqui também para entender, porque, pô, uma Libertadores, jogar isso, cara, é maravilhoso também. Não, e alguns estão vindo, né? Estão vindo. O próprio caso lá no Grêmio, que teve o Soares até pouco tempo. Assim, Sim. foi uma loucura tu imaginar que o Soares estava no Grêmio. É verdade. E o muito próprio bom. Brett White, hoje, que é um dinamarquês, que eu não, acho que eu não me lembro de ter um dinamarquês na liga aqui. Sim. Mas vários outros, assim, que Vários pode, outros. o O Sidorf Quaresma, teve né, falou recente. que quase veio pro Flamengo. O Quaresma esse esses dia tempos falou, estava aqui. Sidorf veio. Pô, isso é sensacional. E E é uma sensação de que o atleta, aquele que gosta de competir, vai gostar de viver, cara. Uma noite, um jogo de Libertadores, uma reta final de Campeonato Brasileiro, é algo que, pô, vale a pena viver isso, né? Porque nós vivemos, mais uma vez, o atleta, ele vive, o ser humano, né? Ele vive pelas emoções, cara. Ele vive pelas emoções e isso aí marca muito. Final